Meu nome é Felipe, sou engenheiro de software na Monk. Contribuo para alguns desses projetos open source aí. Meus contatos estão todos aí, então quem quiser manter contato. Vou falar um pouquinho de Spring Cloud, mais Netflix OSS. E para falar disso, a gente precisa falar de um assunto que está tão na hype aí, que são os microserviços, né? Microserviços é legal, bastante, mas você tem que ter um pouquinho de cautela para poder usar os microserviços, porque é uma coisa que gera algumas dores de cabeça. Então, assim, eu coloquei algumas perguntas aqui, e se você responder não para alguma dessas perguntas, repense se você vai ou não usar microserviço. Então, você faz Continuous Integration? Se você não tiver Continuous Integration e você tiver um deploy manual, cara, imagina quando você tiver 10, 15 microserviços, você ficar subindo isso em ambiente de dev, HMG e produção. Então, vai virar uma dor de cabeça terrível. Você tem log centralizado? Cara, acabou esse negócio de log no arquivo dentro da máquina. Você tem microserviço e você tem auto-scaling. Aí deu um erro na sua aplicação. Qual cluster que deu erro? Como é que você vai achar isso? E se você tem um caso que, sei lá, você subiu 20 instâncias no momento de pico e depois foi matando essas instâncias e alguma deu problema? Você perdeu seus logs, você não tem log. Então você precisa centralizar todos os seus logs. Se você não faz teste unitário, não é uma boa prática você usar microserviço, porque, cara, na verdade, se você não faz teste unitário, é uma boa prática você não ser programador. Acho que já fica por aí, assim, desiste de programar. E você tem que usar container, é muito importante usar container, principalmente para você auto-escalar, porque, putz, se você ficar subindo jar, cara, ainda pior ainda, sei lá, você tem um JBoss ou um WebLogic e sobe um War. É ok, mas não para microserviço. Aí você faz um monolito e segue sua vida feliz, que vai dar mais certo para você. Por que eu falo isso? Porque se você não faz Continuous Integration, você provavelmente vai subir coisas com bug, microserviços com bug, provavelmente você vai demorar muito mais para conseguir fazer o deploy. Então, não vale a pena fazer microserviço. Eu conheço pessoas que optaram por trabalhar com microserviço e passaram por uma das piores experiências da sua vida, assim. Então, tipo, quando você tem microserviço, você tem repetição de código, e tem gente que não gosta disso, né? Eu não gosto de repetir o código. Tá bom, mas não tem o que fazer, cara. Você tem 2 microserviços, dois projetos diferentes, como é que você vai fazer? Outra pergunta muito importante que eu não coloquei aqui. Se você for ter apenas uma instância de banco de dados, você não deve usar microserviço. Porque você não pode compartilhar, fazer a integração de microserviço via base de dados. Isso é um pecado mortal, assim. Cada microserviço tem que ter a sua base de dados. Não pode compartilhar, não pode integração via base de dados. Isso é um erro tremendo. Você imagina, você tem 2 pontos lendo e alterando os seus dados. Como é que você vai saber quem alterou? Como é que você vai saber onde está o erro? É uma coisa que realmente é difícil. Aí eu vou dar um exemplo aqui muito simples da repetição de código que um microserviço tem. Na Monk, a gente tem alguns microserviços. E eu tenho um microserviço que é o microserviço de seller. Isso é um microserviço. E eu tenho um microserviço que é o microserviço de sponsor. Isso é outro microserviço. Esse cara aqui, ele tem uma entidade na base de dados que chama receivable. E esse cara tem uma que chama payable. Esses 2 caras, eles são idênticos. Eles têm os mesmos campos, eles são iguaizinhos. Não tem nada de diferente. Esse tem ID, esse também. Esse tem, sei lá, company. Esse também. Eles são iguaizinhos. Iguaizinhos.
Se eu estivesse fazendo isso no monolito, eu podia, sei lá, colocar um type nele, se a mesma tabela, colocar um type, um é type receivable, o outro é type payable. Ou sei lá, criava uma classe abstrata que teria todos os atributos e essas classes, né, as duas estenderiam. Beleza, criaria duas tabelas, mas não repetiria aqui. Quando eu tenho microserviço, é assim. Eu tenho uma classe payable aqui e uma classe receivable aqui e pronto. Repetido, igualzinho, mesmo código. Eu tenho códigos que validam se um receivable é válido para ser salvo na base de dados. E ele valida do mesmo jeito que um payable. Esse código é duplicado. Então, acostume-se a duplicar código. Acostume-se a duplicar a regra de negócio. Isso é normal. E por quê? Porque você podia criar um jar aqui que fosse uma lib. Aí você falava, beleza, vou colocar as regras aqui e as regras aqui. Só que quem garante que isso aqui sempre vai ser a mesma coisa? E você está colocando uma regra que é de um domínio de negócio aqui e compartilhando com esse aqui. E se um dia o cara da empresa chega e fala, não, agora mudou. Payable não é mais assim. Aí você já, putz, não faça isso. Assim. Quando você usa microserviço, crie libs apenas para coisas que você tem certeza de que não vai mudar muito. Por exemplo, eu tenho log lá, eu logo via aspecto. Todas as entradas e saídas dos métodos. Isso, cara, é uma coisa que eu escrevi uma vez e eu não vou escrever de novo. Ele tá lá. Então eu tenho um jar que é o commons log e ele eu compartilho entre todos os meus microserviços. Porque eu logo e pronto. Eu não vou ficar mudando isso toda hora. Eu logo o método, os parâmetros, quantos milissegundos ele demorou para executar e qual foi o retorno dele. Pronto, isso é normal. Eu logo via aspecto, todos os microserviços conseguem usar isso, beleza. Aí você tem uma lib, se não, você duplica o código. Então assim, isso pode ser um inferno para algumas pessoas. Ou você sai criando um monte de lib, e aí quando você altera uma lib, putz, virou um inferno para todos, você quebrou um monte de coisa. Então, acostume-se com o código duplicado. Beleza? Então, se as respostas forem sim, vamos em frente. Primeira coisa que eu queria falar é o Spring Cloud Eureka. O que o Eureka faz? Eu na Monk hoje tenho acho que 9 ou 10 microserviços. Mas beleza. Eu subo isso aqui em 2 clusters cada um. Certo? Então aqui eu já tenho 18 máquinas. Em alguns momentos de pico, alguns microserviços podem, sei lá, tipo, quadriplicar. Porque lá com 70% de CPU e 80% de memória, eu crio uma instância nova da máquina. Ele faz um auto-scaling. Então ele sobe mais uma máquina. E mais uma máquina, e mais uma máquina, e assim vai indo. Então tem casos que às vezes a gente tem microserviço com, sei lá, com 10 instâncias. Você imagina isso aqui, vai virar um inferno de máquina. Eu não vou saber quantas máquinas tem no ar. Eu preciso de um lugar que eu consiga olhar e falar, desse microserviço eu tenho 10 instâncias, eu tenho 5 instâncias desse, eu tenho 20 instâncias desse. Então eu preciso conseguir gerenciar tudo isso. Então beleza. O microserviço o Eureka faz isso para mim. Ele faz load balance desses meus microserviços. Isso é uma coisa bem legal também, que a gente está acostumado a trabalhar com... Nossa, aqui não apaga nada, mas beleza. Normalmente, como é que a gente faz? A gente tem um nó aqui, mais um nó e mais um nó de uma aplicação. Isso é comum, todo mundo sobe a aplicação em cluster, beleza? E aí você precisa, sei lá, fazer uma chamada HTTP aqui. O que você tem que fazer? Você precisa colocar um balancer aqui na frente para ele fazer o roteamento para você. Beleza? Quando você usa o Eureka e um outro cara que eu vou falar aqui que chama FEM, você não precisa fazer isso. Ele faz load balance do lado do client. Quando eu vou fazer uma chamada,
HTTP para um microserviço, eu tenho um microserviço aqui, que é o serviço 1, e esse aqui é o nó 1 do serviço 2, o nó 2 do serviço 2 e o nó 3 do serviço 2. E eu preciso, por algum motivo, eu preciso pegar uma informação desse microserviço via HTTP. Quando eu vou fazer essa chamada aqui, por dentro dele, ele usa uma parada do Spring Cloud que chama Ribbon, e ele fala para mim, ele vai no Eureka e fala, quais são os nós que eu tenho? Eu tenho nó 1, 2 e 3, beleza, então eu chamo o nó 1. Ele faz randomicamente, agora chama o nó 2, agora chama o nó 3, então ele balanceia do lado dele. E se ele chamar o nó 1 e por algum motivo esse nó 1 estiver fora, ele já faz automaticamente uma chamada para o nó 2. Se o nó 2 estiver fora, ele chama o nó 3. Aí se todo estiver fora, ele dá um erro. Mas ele vai tentando chamar e ele faz o balancer disso. Ou seja, você subiu 3 instâncias e não subiu nenhum VIP. Você não precisa de VIP. Ele faz o roteamento sozinho. Você adiciona e remove nós on the fly. Então se eu vier aqui tem 2 nós, eu vou lá, 3 nós, eu adiciono o nó 4. Ele vai se registrar no Eureka e ele pode ser usado aqui. Então isso é automático. Eu consigo visualizar todos os health checks da minha aplicação. O Spring Cloud tem um Spring Cloud Actuator, que eu consigo ver se o banco de dados está de pé, se as filas estão de pé. Eu consigo ver toda a saúde da minha aplicação, quanto de memória ele está usando, coisas desse tipo assim. Então você consegue ver de forma fácil o health check. E quando você usa em cloud, você consegue ver em qual zona esse seu microserviço está. Na Monk a gente sobe toda a nossa infraestrutura em 2 zonas. Para se caso acontecer um desastre em uma zona, a gente tem a segunda zona toda disponível para utilização. Eu vou mostrar para vocês a carinha do Eureka. Esse é o Eureka. Aqui vão ficar uma lista de todos os microserviços que eu tenho no ar. Já ele vai aparecer uma mensagem aqui, vermelha. Pode ser que na primeira vez que vocês usarem, vocês se deparem com essa mensagem, que ela, na próxima vez que eu voltar aqui, ele vai estar essa mensagem, eu mostro para vocês. Mas beleza, continuando, então, esse é o Eureka. O próximo cara que eu queria falar é o Zoo. O Zoo, ele é usado para API Gateway. Então, eu não sei se todo mundo entende esse conceito de API Gateway. API Gateway é basicamente, você tem o microserviço 1, o microserviço 2, o microserviço 3. Isso são os microserviços que você tem na sua empresa. E aí você expõe uma API aqui. Legal. Aí você tem um cliente aqui, o seu cliente vai usar a sua API. Aí você fala para ele, beleza, se acessar o microserviço 1, o endereço é xpto.com/v1. O microserviço 2 é xpto2.com/v2. O 3, aí, putz, zoado, né? O cara vai ter que saber, tipo, quando eu for chamar o microserviço 1, eu tenho que chavear para esse domínio. Quando for chamar o 2, eu tenho que chavear para esse. Quando for chamar o 3, eu tenho que chavear para esse. Não faz sentido você mostrar e expor tanto pro cara isso, né? Eu tenho um microserviço, outro e outro. Você não precisa fazer isso. Então, o que o Zoo faz? O que o Zoo é? Ele é um API Gateway. Então, ele fica aqui na frente, o Zoo, e o seu cliente chama uma única URL e o Zoo faz a chamada para os seus microserviços. Do mesmo jeito, você não precisa de VIP entre o Zoo e os microserviços.
Então ele consegue chamar os nós aqui. Você não precisa... Ele faz o load balance entre os microserviços. A única coisa que ele não resolve, que daí também seria impossível, é se você precisar escalar o seu ZUL. Então você escalou o seu ZUL para mais uma instância, né? Aí você vai precisar ter um VIP aqui, que aí ele não consegue balancear entre ele, né? Ele não tem ninguém aqui para balancear ele. Então isso aí você precisa de um VIP para os seus clientes entrarem pelo VIP. Mas o ZUL basicamente ele faz isso. Então ele é um padrão, né, de microserviço, que é o gateway. Ele faz load balance do lado do servidor. Ele tem um roteamento dinâmico. Então, como é que isso funciona? Você não precisa mapear o URL no ZUL. Se você não quiser, né? Se você quiser, você pode mapear. Mas o ZUL, basicamente, ele se conecta no Eureka. Quando ele se conectou no Eureka, você consegue acessar todos os microserviços passando pelo ZUL. Eu vou mostrar depois, na demo, como que você acessa passando pelo ZUL e como você pode acessar sem passar pelo ZUL. Mas automaticamente, ele não precisa você não precisa mapear. Ele já sabe que você tem o M1 aqui, então ele cria uma URL assim, M1/API. Aí você está chamando você chama o URL do ZUL aqui, né? ZUL/M1/API. Aí ele chama aqui. Aí você faz ZUL/M2/API, aí ele chama o microserviço 2. Não é legal fazer assim, mas é um jeito. Eu prefiro mapear mesmo. E eu falo, tipo, sei lá, eu tenho uma API, eu tenho o meu microserviço de sponsor, então eu mapeio no ZUL. Tudo que for ZUL/sponsor, ele chama o microserviço 1. Tudo que for ZUL/seller, ele chama o microserviço 2. Aí você mapeia isso, você precisa mapear na mão. Se você não quiser mapear, você consegue chamar assim. Beleza? Você consegue gerar com facilidade seus logs de acesso. Depois eu vou mostrar, eu fiz um exemplozinho de um filtro aqui que loga qual método o cara acessou, qual o IP do cara e... não lembro o que mais que eu coloquei. Mas aí eu mostro no log. Beleza, esse é o ZUL. Ele é integrado com o Eureka também. E tem o Spring Cloud FEM. O FEM é uma tradução de fingido. Eu não entendo muito de futebol, mas pelo que eu ouço a galera falar, dizem que o Neymar é bem fingido, então eu resolvi colocar aí a foto dele. O que o FEM faz? Toda vez... Alguém aqui já teve que fazer uma chamada para uma chamada HTTP via Java? É triste, né? Putz, às vezes tem que escrever uma porrada de código, é mó chato, né? Você já imaginou se você conseguisse fazer isso usando uma interface? Só a interface, sem implementar, só usando a interface. Então o FEM faz isso. Você só usa uma interface. Então ele facilita a integração entre microserviços, porque quando você está usando microserviço, como você não pode compartilhar os dados via base de dados, você vai precisar, tipo, eu preciso pegar uma informação que é do sponsor, e eu estou no seller, eu preciso fazer uma chamada HTTP. Eu não tenho outra escolha. Então isso é assim, você usa muito a integração via HTTP entre os microserviços. Então ele facilita demais isso. Ele é baseado em metadados, né? Você anota e ele lê essas informações e cria uma implementação, ele cria um bin do Spring baseado nesses seus metadados, e você só precisa de uma interface. E o mais legal é que quando você faz a declaração, você tem registrado no seu Eureka um M2. Quando você vai fazer a chamada, você faz M2/API. Ele vai no seu Eureka, vê quem é o M2, faz load balance e chama. Ele descobre automaticamente qual é o endereço IP ou o host do seu M2. E aí ele faz a chamada sozinho. Então isso é bem legal. Beleza. Eu vou mostrar a demo para vocês, que acho que só falar também não faz muito sentido. Eu mostrei o Eureka aqui. E para criar o Eureka, ele é uma coisa tão difícil quanto isso aqui.
Você precisa fazer isso. E você tem... Eu vou aumentar um pouco a letra aqui. Melhorou? Tá dando pra ver agora? Mas, espera aí. Beleza? Então, basicamente, o que você precisa fazer é... Todo mundo conhece o Spring Initializer aqui? Quando você vai criar um projeto no Spring, você pode usar isso aqui, ó. Start.spring.io. Aqui você escolhe se você quer um projeto com Maven ou com Gradle. Escolhe a versão do Spring Boot que você quer. Digita o seu group e o seu artifact. E digita as dependências que quer. Eu quero Spring Web, beleza. Eu quero Eureka. Eureka Discover. Quero Eureka Server. Quero, sei lá, JPA. Você vai colocando aqui, depois você gera esse projeto, ele já te gera um projeto Maven. Então, basicamente, o que você precisa fazer é vir aqui e colocar Eureka Server. Digita o que você precisa, gera o projeto, ele vai gerar um projeto para você igualzinho esse aqui, sem essa anotação aqui. Aí você vem e coloca essa anotação. Aí você dá um play no projeto e pronto, você tem um Eureka Server rodando aqui, igualzinho esse. Aí a mensagem que eu falei para vocês, ele dá essa mensagem toda vez, porque o que acontece? Eu falei para vocês que tem um health, né? Que os projetos têm um health. Então o health ele devolve um status, se o microserviço está up ou down. Por exemplo, se você tem um microserviço, mas ele está up, só que o banco de dados está down, ele aparece como down, porque o seu banco de dados está down. Então você fica sabendo que alguma coisa está errada. E quando o Eureka, quando 85% das chamadas do health dos microserviços do Eureka dão erro, ele coloca essa mensagem aí para você saber que tem alguma coisa muito drástica acontecendo nas suas aplicações. Beleza? Mas então, com aquele projeto, com aquela anotação, sobe isso. A única coisa que eu fiz a mais aqui foi pedir para ele subir na porta 8761. E como eu não queria que o Eureka se registrasse nele mesmo, eu desabilitei o registro do Eureka dele, né? Porque eu não queria ver que, tipo, eu tô acessando o Eureka e vendo que o Eureka tá de pé. Não preciso ver isso, né? Eu acessei ele, tá de pé, eu sei que ele tá de pé. Então, beleza. Isso é o Eureka. Aí eu criei o outro cara, que é o Zoo. Fiz a mesma coisa. Vim aqui e coloquei duas coisas. Eureka Discover, que eu quero que ele se registre no Eureka. Então eu coloquei o Eureka Discover e coloquei o Zoo. E fiz o download. E aí ele já baixou, já criou para mim um projeto. Eureka Client e Zoo. Beleza. Aí o que eu fiz? Anotei com Enable Eureka Client, para ele ser um cliente do meu Eureka. E anotei com Enable Zoo Proxy, porque eu quero que ele seja o gateway, né? Eu quero que ele faça o proxy das minhas chamadas. Beleza. Só isso. Vim aqui e coloquei o name dele. Por que eu coloquei o name dele? Porque aqui, no application, ele usa aquele Spring App Name. Então, se eu subir o Zoo aqui, ele subiu e ele já registrou aqui. Então eu já tenho o Zoo aqui. Aí ele fala para mim que eu tenho um Zoo só up. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom disso aqui. Tá dando para ver melhor, né? Aí ele fala para mim que eu tenho uma instância só up e o nome dela é Zoo. Como eu não subi em cloud, eu não tenho uma zona. E o AMS também é a identificação dessa zona. Então, eu não tenho nada. Tenho subname local. O mais legal é que eu não precisei configurar nada aqui no application para ele se registrar no Eureka.
Porque como eu tô usando localhost, eu não preciso fazer isso. Mas se o meu Eureka não tivesse em localhost, eu precisava fazer um Eureka client Eureka server. Esqueci. Eureka server. Eureka client. Service URL. Não, não é isso. Espera aí que eu já descubro. Isso. Eureka Service URL. Caralho, esqueci de novo, acabei de ver. Service URL Default Zone. Beleza? Aí eu passo aqui HTTP e a URL que eu quiser e ele se registra nesse Eureka. Beleza? Perfeito. Aí tem o Eureka no ar, então, beleza? Aí eu criei dois microserviços client aqui. Aí esses caras, quando eu fui criar, eu vim aqui, deixei o Eureka Discover, não deixei o Zul, coloquei o Fen, coloquei o Actuator, para ele dispor todos os healths lá, para ele exibir todos os healths, e botei o Web, para eu poder criar um endpoint REST. Beleza? Baixei esse código, vim aqui e anotei com Enable Fen Client, que daí ele vai ter a capacidade de gerar o código das interfaces do Fen. Coloquei o Enable Eureka Client para ele poder se registrar no meu Eureka. Beleza? Aqui no Application, eu coloquei o nome da aplicação e pedi para ele subir na porta 8081. Beleza. Criei um serviço REST, que ele vai expor o endpoint /API. Beleza? Aí ele mostra aqui um say hi. Aí, o que eu fiz? Eu criei um Fen que acessa esse meu segundo microserviço que eu criei igualzinho aquele outro, só que ele sobe na porta 8082 e o nome dele é Client 2. E aí ele tem um serviço REST aqui que ele fala oi. Basicamente isso. Esse cara aqui, ele vai chamar aquele microserviço 2 e vai concatenar mais esse texto aqui na resposta e vai retornar pra gente. Beleza. Vou subir esse cara aqui e esse cara aqui. Beleza. Beleza. Agora, se eu vier aqui no Eureka, eu tenho 3 microserviços. Tem o Client 1, o Client 2 e o Zul. Beleza? Se eu subisse uma outra aplicação com o name aqui, Client 2, aqui ele me mostraria, ele não mostraria o Client 1, mostraria 2 Client 2. Up aqui estaria 2. Beleza? Perfeito. Agora que eu subi todos os microserviços, se eu vier aqui no Postman, eu vou fazer uma chamada para o meu microserviço 1. Então, eu fiz a chamada, ele respondeu para mim. Hi by client 2 using client 1. Então, o que ele fez? Ele chamou o endpoint do meu microserviço 2, mas eu estou chamando, na verdade, o meu microserviço 1. Então, via Fen, ele foi lá e criou.
O que eu criei para ele fazer essa chamada... Se vocês olharem aqui o log, não sei se dá para ver, não consigo aumentar, mas se vocês olharem o log, ele está fazendo aqui, ó, flipping property client 2. E aí ele está se conectando no client 2 para poder fazer a chamada HTTP. O que eu precisei criar de código para fazer essa chamada foi isso aqui. Eu coloquei aqui um fan client, quem ele vai chamar, que é o meu client 2, e qual é o endpoint, endpoint barra API. E pronto. Ele vai retornar um string. Se ele fosse retornar um objeto, eu criaria o objeto e ele retornaria aqui. Beleza, não precisa implementar, não precisa fazer nada. É só isso. Beleza? E aí aqui eu chamei. Se eu chamar só o 2, ele mostra só o 2. E se eu chamar passando client 1, ele vai chamar pelo Zul. Então eu tenho a mesma coisa, só que eu passei o client 1 aqui. Deve estar difícil de ver aí, né? Mas eu passei o client 1 aqui. E aqui, se eu chamar o client 2, é a mesma coisa se eu estivesse chamando ele direto. Beleza? Legal. Isso é uma parte das coisas que tem, é uma parte das coisas que eu estou usando. Tem um pouco mais de coisas que é legal dar uma estudada também, que são essa parte de config server. Config server é uma coisa muito interessante quando você usa microserviços, que todo mundo precisa de arquivo de configuração da aplicação dentro da aplicação. Quando você usa config server, você configura o seu microserviço para apontar para o config server. E esse seu config server, você pode fazer ele apontar para uma branch do GitHub, por exemplo. E aí você pega os seus arquivos de lá. E se você cria as properties em um bin do Spring, quando você atualiza o branch, quando você atualiza o seu arquivo no seu GitHub, ele automaticamente faz um refresh desses bins e você pega a property alterada já sem precisar fazer nada. Você não precisa baixar e subir a aplicação, não precisa. Ele faz um refresh scope e vê que a property alterou e pronto, tá tudo funcionando. Então isso é bem interessante. E outra coisa que é interessante isso é que assim, você não precisa deixar senha de produção, salva num arquivo, você salva isso numa branch no GitHub. Quem pode acessar a branch? Você pode criar profiles dentro do seu microserviço, falando que quando for subir em dev, ele aponta para essa branch, quando for subir em prod, aponta para essa branch. E aí você limita quem acessa aquele branch e quem consegue alterar aquele arquivo que tem as configurações de produção. Isso é muito legal. O último meetup lá, do meetup do Java de São Paulo, eu falei sobre o Sleuth. Sleuth quando você usa microserviço, você tem um monte de chamada HTTP. Então, com o Sleuth, o que ele faz? Por introspecção, ele coloca um ID na sua requisição. E ele repassa isso via header automaticamente, você não precisa fazer nada, só precisa colocar a dependência do Sleuth ali. E ele repassa via header esse ID. Então, quando sai no log, ele sai aquele ID daquela sua request. Então, você consegue ver que, eu chamei o microserviço, eu bati no Zul, o Zul chamou o microserviço 1, o microserviço 1 chamou o 2 chamou o 3. E aí você consegue saber por onde passou toda aquela request, automaticamente, sem você precisar fazer nada. Estou usando muito isso é muito legal. Tem um cara que chama Zipkin também, que você sobe um servidor Zipkin, aponta o seu microserviço para ele, e todos esses logs do Sleuth, eles ficam, você consegue ver de uma forma bem visual, assim. Você consegue ver quantos milissegundos o microserviço 1 demorou para chamar o microserviço 2 e o 2 demorou para chamar o 3. Se você tiver um gargalo na sua resposta, você consegue ver que, tipo, a chamada do 2 para o 3 está demorando, sei lá, 20 milissegundos. Cara, o que está acontecendo? Tá lento ou não tá lento. Você consegue ver exatamente qual o HTTP que tá lento. Então é bem legal. O Hystrix, ele é para tratar failover. Se você chamar o HTTP e não der certo, você consegue fazer um método de fallback no Hystrix, e aí ele chama esse método de fallback. Esse método de fallback, sei lá, tipo, a gente tem uma consulta de CEP, por exemplo, e a gente faz um cache desse CEP, pra gente não precisar chamar o web service toda hora. Então a gente consulta o CEP, se o CEP não tiver no nosso cache, a gente faz um fallback que consulta no web service. Aí ele chama esse método de fallback. E aí você consegue, sei lá, fazer N coisas, né? Tipo, tentei pegar do banco de dados, não deu. Tentei pegar do microserviço, não deu. Vou devolver pro cara
uma resposta de, sei lá, o microserviço está fora, você pode devolver isso pelo seu fallback. Você pode fazer ele fazer uma chamada para uma outra coisa. Aí é da sua necessidade, né? A parte de security é muito interessante. O Spring tem um projeto que é do Auth Server. Você sobe um Auth Server, ele faz toda a parte de single sign-on e você aponta suas aplicações para ele. Na Monk, hoje é impossível você ter uma aplicação e fazer ela utilizar os nossos endpoints. Porque se a sua aplicação não for registrada no nosso Auth Server, você não consegue fazer a chamada. Você tem que ter um client secret, um client ID para você se autenticar, para a sua aplicação se autenticar no meu Auth Server e para você poder fazer chamadas para gente. Senão, você não consegue fazer as chamadas. E a parte de HOS, que é a parte, acho que está gerando aí mais discussões, né? O pessoal do Spring está falando... O pessoal do Spring não, né? O pessoal da comunidade em geral está falando que se você tem uma API REST e ela não tem links hypermedia, você não tem uma API REST, você tem alguma coisa HTTP. Então, eu não concordo muito com isso, acho que é muito xiita falar isso, mas é bacana devolver os links. Depois que você começa a devolver o link e quando você consome uma API que tem link, você vê que é uma coisa incrível, assim. Você não precisa, tipo, descobrir qual é o endpoint, nem ficar montando na mão. Então, na Monk, a gente tava falando do Swagger lá, eu até abandonei o uso do Swagger, a gente usa uma ferramenta que chama Hall Browser, HAL. Nessa aplicação, quando você bate no Zul, a primeira vez, ele te devolve todos os endpoints que eu tenho, que são endpoints primários. É a mesma coisa de você acessar uma página HTTP. Você acessou, eu te devolvi todos os links do que você pode acessar. E aí, por exemplo, você acessa Receivable. Receivable tem relacionamento com Seller, tem relacionamento com Supplier, tem relacionamento com uma Offer, por exemplo. Então, quando você acessa o Receivable, eu te devolvo todos esses links. Então, se você precisar acessar a Offer, ele já tem o link para a Offer daquele Receivable. Você pode cancelar um Receivable, por exemplo. Eu só te devolvo o link de cancel se você puder cancelar o receivable. Então, o front, ele não precisa mais tratar coisas do tipo assim, se o receivable tiver com status X, eu posso cancelar. Não, se tiver o link de cancelar, eu posso cancelar. Se não tiver, eu não posso. Ponto. Então, a gente está trabalhando bastante nisso, isso facilitou bastante o pessoal de front. Tá bem bacana. E é isso aí. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, mas era isso. Beleza? Eu queria saber qual tipo de sistema é mais efetivo a gente usar microservices. Talvez um sistema muito simples não precisaria, né? Eu queria saber qual que seria o cenário de um sistema real para usar os microservices. Tá. Microserviço, ele está mais ligado à parte de escalabilidade da sua aplicação. Por exemplo, se você tem um monolito, vou desenhar uma coisa que fica mais fácil de entender. Por exemplo, a Monk, a gente tem o microserviço de sponsor, certo? E seller. Basicamente isso. Imagina que isso aqui fosse uma aplicação só. Todo final do dia, vou precisar colocar mais um aqui, que é o buyer. Todo final do dia, a gente pega tudo que foi comprado pelo buyer, do seller, e gera isso. E gera um arquivo KNAB que a gente manda pro banco. Então, tipo, você imagina que inferno que não é gerar esse arquivo. Aí você imagina só, eu tô sendo bombardeado aqui na minha API, e o pessoal que está usando o front-end, né, porque a gente tem a API e o front, o pessoal que está usando o front, e ainda em background aqui, em batch, eu tô gerando arquivo, tô tipo escrevendo em arquivo, bombardeando a minha máquina de I/O. Então o que eu vou conseguir escalar isso aqui só verticalmente, né? Eu vou aumentar mais memória, e para eu clusterizar isso aqui, é um parto, não é tão simples. Às vezes demora para subir, às vezes a aplicação é muito grande. Então fica difícil. Agora, o que eu fiz? Lá na Monk eu tenho o sponsor, o seller e o buyer. Beleza. A princípio, a gente começou
a gerar os arquivos aqui no buyer. Ok, estava funcionando, né? Só que começou a afetar o buyer. Então, o que a gente fez? Criei um microserviço de file generator. Pronto, eu tirei ele daqui, do buyer, ele ficou em outro lugar separado, e eu gero só aqui. Ou seja, eu não tenho gargalo aqui. Entendeu? Então, assim, quando o legal de se fazer microserviço, o que o pessoal aconselha mais a fazer é você fazer assim, só que separado em módulos, em pacote e tal. E aí quando você vê, você fala, putz, eu preciso escalar o sponsor. Ah, legal. Então vamos tirar tudo que é o sponsor daqui e vamos criar um microserviço para ele. E aí a gente escala só ele. Porque escalar isso aqui é muito caro. Você escalar essa máquina gigante é muito caro. Né? Essa máquina é muito cara. Agora, essa máquina aqui, lá na mão que a gente sobe tudo em T2 micro da Amazon com 512 MB de memória. Todos os nossos microserviços sobem com 512 MB de memória. Então, assim, é uma máquina T2 micro, é 0,01 centavo por hora ligado. Então, tipo, é nada. Né? A gente gasta, sei lá, tipo, mês que gasta muito, a gente gasta 5, 6 mil dólares com infraestrutura. Então, é muito pouco. Né? Então, por isso, é mais essa parte de escalar. É o mais importante. O Netflix, por exemplo, a busca deles é um microserviço, só a busca. De tão acessada que é a busca. Então, só ela é um microserviço. Então, é muito de que você precisa, né? Tipo, eu trabalhei na Porto Seguro, a gente tinha um sistema grande e dava pra fazer isso. E assim, era impossível você falar pro pessoal, vamos tirar isso aqui. Eles não iam querer, entendeu? Então, tinha muito o que fazer. Mas é pela escalabilidade. E aí, por exemplo, nesse caso aí, nesse cenário, por exemplo, cada um é uma máquina, né? Isso. E aí você acessa aquele que gera o arquivo, você acessa os três através da URL. Então, tem uma... Aqui, por ser um arquivo de file generator, a gente chama isso aqui de ETL. Isso é um padrão mesmo. Existem ferramentas de ETL no mercado que a gente pensou em usar, mas como era uma coisa muito específica, a gente falou, não, vamos fazer um. Quando é um ETL, você cria, eu tenho, sei lá, 3 bases de dados. Eu crio usuários de somente leitura nessa base de dados aqui, nessas bases de dados, certo? De somente leitura, e todas as nossas bases de dados elas têm o nó secundário. Então, esse cara aqui, ele conecta nessas bases de dados somente leitura no nó secundário, por ser ETL. Porque se eu fosse chamar HTTP, eu ia acabar com os meus microserviços. Então, como isso é uma coisa muito grande, a gente usa o ETL assim. Mas aqui, entre esses caras aqui, é tudo HTTP. Só HTTP. Beleza? Mais alguma coisa? Serviço, por exemplo, eu quero registrar um microserviço no Slope, eu quero registrar no Distrix, no Zoom e no OS. Mesmo microserviço, é só anotar ele lá com todas as instruções de cada um. Isso. Tem uma anotação que chama... A que a gente usa é Spring Boot Application, tem uma que é Spring Cloud Application. Ele já registra em tudo. Ele já tem o Enable Eureka Client, o Enable Hystrix, Enable Fan Clients e já... Agora, aqui não, né? O Security é um pouco mais trabalhoso. Você precisa realmente configurar o auth server para o seu microserviço apontar para ele. Aí você fala qual que é o URL que ele consegue pegar a info do usuário. Então, é um pouquinho mais trabalhoso de assim, sei lá, vai mais 5 linhas você precisa colocar no seu YAML. Então, é mais isso, assim. Não é muita coisa. O Sloth é só você colocar a dependência do Sloth na sua aplicação. Quando você for gerar lá no Start Spring lá, você só coloca Sloth e ele já aparece lá. E aí você já joga, ele já tem a dependência e ele já sai logando já. Então é bem legal. Aí se você for usar o zipping, aí você precisa configurar, né? Tem uma configuração, é spring.sloth e tem a URL do zipping. Aí você coloca a URL do zipping e ele já começa a mandar os dados para lá.
Claro que mandar os dados desse jeito é um pouco arriscado, né? Porque você vai ficar fazendo chamada HTTP toda hora. Então ele tem o Spring Sleuth Stream, que aí você sobe um servidor de fila, de mensageria, e aí você manda essa mensagem para fila e depois ela vai pro Zipkin. Para você não ficar mandando toda hora, senão... E assim, o Sleuth não é uma coisa para você fazer tracing mesmo, é para você ver a saúde dos seus microserviços. Então você não vai colocar 100% de... Porque você consegue colocar quantos por cento das suas requisições que é aquele log. Então colocar 100% é um problema, né? Você acaba dando problema na velocidade, né, das respostas, né? Você acaba tendo um delayzinho aí por isso. Beleza? Valeu, galera!